Simbora, turma! Simbora, simbora, 6 horas e 31 minutos pontualmente. Temos que ter disciplina, pontualidade. Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Sem disciplina, não iremos a canto algum. Minuto Geográfico de hoje, monotemático, mas eu considero uma pauta muito importante para vocês. Tenho certeza que vão ser 20 minutinhos aqui de muito aprendizado. Vamos conversar aqui sobre a visita da comitiva do Brasil, que não acabou. A visita continua agora, inclusive o ponto alto da visita exatamente agora, a comitiva do Brasil à China. Eu peço total atenção. Quem puder compartilhar esse vídeo depois com os amigos, para que esse aprendizado chegue a mais gente, tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube. Por sinal, um grande abraço para vocês do YouTube. Eu leio cada comentário, tá, gente? Eu vou passar a responder também os comentários no YouTube, porque eu parava para ler, mas para responder eu tinha que fazer o login. Farei, tá? Muito legal essa audiência, não para de crescer. E só mais um recadinho antes de começar, pessoal. A lista de espera para a próxima turma de Geopolítica, ela está aberta. Depois vocês deem uma olhadinha, quem tiver interesse em participar. Quem preencher o cadastro, que dura 1 minuto, nossa equipe está entrando em contato, vai ter uma aula fechada só para vocês, fechada, e vai ter uma condição especial, porque a gente só vai lançar a turma em maio. Então isso é um pré-lançamento, obviamente que mais barato, com condições também, para prestigiar o pessoal que já estava esperando há um tempão. Tinha gente esperando desde julho do ano passado. Tá bom, gente? Tranquilo. Bora simbora. Eu vou tirar os comentários aqui para que vocês possam se concentrar da melhor maneira. Pessoal, o Minuto Geográfico ele começa oficialmente aqui 6h30, mas eu queria explicar para vocês uma rotina. Eu disse para vocês que eu tenho um hábito de acordar e fazer uma leitura dos principais jornais. Obviamente que existem falhas no processo. A gente não consegue exatamente todo santo dia pela manhã. Em alguns dias a gente para à tarde ou no período da noite. E eu tenho alguns jornais preferenciais. Eu tenho alguns jornais, alguns portais que eu gosto. Eu seleciono alguns países, eu já tenho aqui uma lista. E quais são os jornais? Exemplo, eu gosto bastante de acompanhar a imprensa chinesa. São basicamente 2 jornais chineses, um deles o Global Times, tá? E os jornais chineses, eles são automaticamente alinhados ao PCC, ao Partido Comunista que governa a China desde 1949. Pois é, você tem uma visão do que eles pensam, qual é a impressão do governo chinês sobre esse processo. E aí vejam, Lula, o presidente, visita a China agora com uma comitiva. No primeiro momento, eu selecionei aqui, eu faço uma leitura e eu faço um resumo do que eu vou falar aqui. Muita gente pergunta, ô Joca, eu tenho que fazer um resumo do que eu vou falar, porque professor de humanas, se deixar aqui, eu passo a manhã inteira. Então eu fiz um resumo aqui dos pontos altos dessa visita para trazer. O primeiro ponto, Joca, o Washington criticou essa visita de Lula? Não. Lula recentemente visitou os Estados Unidos, visitou Joe Biden e visitar a China parece algo natural. A China é a maior parceira comercial do Brasil. Eu já disse para vocês que o comércio China-Brasil bate uma série de recordes. O Brasil, de tudo que exporta, praticamente 27% a 30% nós mandamos para a China. Mais de 15 estados brasileiros têm a China como parceiro preferencial. Então, a China, em termos de Brasil, deixou de ser uma promessa e a China é uma realidade que faz parte do seu dia a dia. Não tem como ignorar a China, não tem como o Brasil escolher um lado. Seria algo, inclusive, que eu quero falar com vocês aqui. Essa Guerra Fria que a gente vive agora, essa Guerra Fria 2.0, de um lado China e a Rússia, é uma aliança que eu desconfio, mas do outro lado o Ocidente, Estados Unidos, basicamente China e Estados Unidos, não é uma Guerra Fria que você tem que escolher um lado. Eu vou escolher ou China ou os Estados Unidos e eu vou me alinhar
100% aos interesses daquele país ou daquela potência. Não é o caso. A gente tem como flertar, tem como manter relações diplomáticas, políticas e principalmente pragmatismo econômico com as duas potências. E a gente tem que lembrar que o Brasil não é qualquer um. O seu país, o meu país, o Brasil não é qualquer um. O Brasil é um importante player internacional para a geopolítica, pela produção de alimentos, pela disponibilidade de minérios, pela questão da exportação de commodities, pelo mercado consumidor, os nossos mais de 200 milhões, pela posição estratégica, liderança da América Latina e por aí vai. Então, o Brasil, na verdade, ele é cortejado pelas potências por ser também uma potência, tá? Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês aqui, eu não sei se vocês vão concordar, eu tirei o comentário ao vivo agora para poder vocês se concentrarem, mas já podem ir comentando depois quando eu postar, tá? Quando postarmos aqui é o seguinte, dá para perceber a importância que o Brasil dá para a China, a importância que o Brasil entrega para a China. Primeiro ponto, o tamanho da comitiva. Vejam a pompa, o tamanho da comitiva do Brasil para a China. O Brasil mandou para lá mais de 200 pessoas, mais de 200 autoridades. Se eu contar direto ou indiretamente, o número passa aí fácil de 400, certo? Então a importância que o Brasil deu a essa visita. Se eu comparar a comitiva do Brasil, que foi para Washington, lá para reunião com Joe Biden, e a comitiva do Brasil com a China, você percebe que a pompa... Segundo ponto, a repercussão que é a imprensa brasileira, né? A imprensa brasileira com várias linhas editoriais diversas, né? Diferentes, a importância que se deu a isso daí. E o terceiro ponto, a receptividade do Brasil, tá? Lá dentro, a recepção que o Brasil teve lá dentro. O presidente acabou de se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, tá? O presidente ou o ditador, a China vive um regime totalitário, é um totalitarismo diferente do passado, é um totalitarismo mais moderno. A gente vai falar disso aqui também, eu espero conseguir concluir os raciocínios, mas nesse primeiro momento eu quero mostrar para vocês que, de fato, o Brasil deu uma grande importância a essa visita, a China não ficou para trás, os principais jornais chineses, como eu vinha dizendo a vocês, colocaram o Brasil lá em cima, o Brasil foi capa. Essa visita do Brasil de todos os jornais, e nem sempre é assim. Agora, em tese, o Brasil visitar a China não é um problema para os Estados Unidos. Biden sabe que o Brasil tem a China como grande parceiro econômico e que hoje Pequim é o principal parceiro comercial do Brasil. Então não é uma coisa inventada, não é uma coisa criada, não é algo do governo atual. Quando o presidente era Bolsonaro, quando você tinha a presidência anterior, a China Pequim era a parceira preferencial, parceiro preferencial comercial do Brasil. Isso é indiscutível. Eu vou querer discutir, eu vou querer debater, eu vou querer visitar quem é que compra o que eu produzo. Então, quem é que compra preferencialmente o que eu produzo e o que eu mando para fora? É a China. Então, pessoal, pragmatismo, realidade. Quem é empresário sabe do que eu estou dizendo. Quem é empresário sabe o que eu estou falando aqui. O que é que seria do mercado, exemplo, de carne do Brasil, se não fosse a China? O que seria do mercado de carne? O que seria do agronegócio? A China, ela impulsionou o agronegócio brasileiro porque é nosso cliente. É muito simples, o Brasil produz, uma parte do Brasil exporta, a China vai lá e compra. A China vai lá e compra, em segundo lugar você tem Estados Unidos e por aí vai. Agora veja, o primeiro discurso de Lula, lá dentro da China, chamou atenção. Por que chamou atenção? Primeiro que ele fez um discurso contra o dólar. Ele fez um discurso contra o dólar. Eu vou trazer para vocês aqui a fala dele integral, tá? Na íntegra, ele disse assim, ó, toda noite eu me pergunto, por que todos os países precisam fazer seu comércio lastreado no dólar? Eu faço uma pausa e respondo. É porque os países querem fazer comércio numa moeda forte, tá? E o dólar é uma moeda forte. Se isso vai mudar daqui para frente, tem aquela história, né? Nunca aposte contra o dólar, nunca aposte contra a América, não tem aquela história toda. Mas respondendo,
ele se pergunta toda noite, se eu estivesse perto dele eu diria, Lula, é porque o dólar é uma moeda forte. E nos momentos de crise as pessoas buscam lastrear o que tem numa moeda forte, para além do ouro, respondendo ao presidente, tá? Mas acredito que algum assessor possa responder também. Por que não podemos fazer comércio lastreado na nossa moeda? Nós podemos e nós fazemos, tá? O Brasil pode e o Brasil faz. Agora, commodity é dolarizada. Se isso vai mudar, então eu estou respondendo aqui a ele, tá? E por que não podemos ter o compromisso de inovar? Podemos. Podemos ter o compromisso de inovar. E eu vejo com bons olhos. Não dá para depender só do dólar. Não dá para concentrar a nossa dívida, as nossas apostas, o comércio baseado no dólar. Podemos criar uma nova frente no comércio bilateral com a China, podemos fazer uso de outras moedas, inclusive intensificar o uso de moeda chinesa. Mas eu queria lembrar o seguinte, que o uso do dólar deixa a nossa economia vulnerável às decisões dos Estados Unidos e o mundo fica vulnerável. Mas eu queria lembrar que um mundo futuro baseado na moeda chinesa, vamos lá, um mundo futuro ou presente baseado numa moeda chinesa, como algumas pessoas dizem, vai deixar também um rastro de vulnerabilidade em relação à China. Então, tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. E ele fez uma pergunta, quem é que decidiu que era o dólar moeda que teríamos que relacionar? Foi o mundo, tá? Foi o mundo e o padrão dólar foi definido naquele contexto ali no início da segunda metade do século XX. Não fomos nós, o mundo como um todo, ok? Então teve esse ponto, essa crítica, ele bateu no dólar, ele bateu de leve no dólar, tá? E um ponto interessante também, eu queria chamar a atenção. Ele visitou uma grande empresa de tecnologia da China, que está envolta numa polêmica. Vocês sabem que algumas empresas de tecnologia chinesas são acusadas de coletar nossos dados e fornecerem para o governo chinês. Ponto. Uma das empresas, essa empresa inclusive uma diretora foi presa no Canadá, essa empresa já foi banida de alguns países do mundo, é a Huawei. Huawei ou Huawei. Já ouviram falar? Pois é uma gigante de tecnologia. Ela é considerada pelos americanos um risco à segurança. Fazendo aqui uma pausa. Talvez os americanos considerem a Huawei um risco para a segurança, porque no passado ou no presente, eles usaram suas grandes empresas de tecnologia para praticar o que eles acusam a China de fazer. Entende? Então, muito possivelmente, quem não garante que os americanos já não fizeram ou fazem uso das big techs, das grandes empresas de tecnologia para fazer coleta de dados e fazer monitoramento. Lembram do Snowden, né? Todo aquele escândalo com a agência de espionagem, né, de inteligência americana e tudo que foi divulgado, os documentos recentemente relacionados ao Pentágono. Mas, enfim, a polêmica é saber se o Brasil vai abrir o mercado para a Huawei, está num stand-by, ou se o Brasil vai fechar. Eu apostaria que o Brasil vai abrir mercado para eles. Que o Brasil vai abrir mercado para as empresas chinesas ainda mais. E se perguntar já com risco à segurança, veja, bora lá. Se não for uma empresa chinesa, vai ser uma empresa americana. O que os americanos fazem com coleta de dados e afins, não dá pra gente cravar um risco à segurança, tá? Ô, Joque, e quando o Lula foi visitar Biden, teve alguma declaração e tudo mais? Quando o Lula visitou Biden, foi uma breve passagem, ele fez muitas críticas ao ex-presidente, né, Bolsonaro, e falou sobre a questão da invasão do Capitólio, né, defesa da democracia e outras coisas também. Foi uma visita mais rasteira, no sentido de compromissos comerciais e afins, ok? Então, ele falou muito de BRICS, Lula, o Brasil agora é presidente, né, assumiu a presidência dos BRICS, é uma indicação política, não é uma indicação técnica, se alguém depois falar, mas é técnica. Mas também eu vou dizer, tem presidente, né, que é de uma presidência, na presidência agora, mas tem 4 vice-presidentes.
nenhuma decisão do banco é tomada por uma pessoa, não. Eu já falei sobre isso aqui anteriormente, então não vou nem discutir isso, porque as pessoas acham que é o fim do banco, o banco vai acabar, caos. Pessoal, menos emoção e mais realidade. Não, não é. Tá? Não é. E eu acredito que ela vá querer fazer um bom trabalho. Né? Espero que faça. A gente tem que torcer. Né? Tem que torcer. Ok? Mas eu queria chegar num ponto aqui, talvez seja o mais importante. Perguntaram quais são os documentos que o Brasil vai assinar. O Brasil está para assinar uma série de tratados comerciais com a China. Tá? A China não é a mesma de 20 anos atrás. Inclusive, o presidente da China, vocês devem saber, é o senhor Xi Jinping. Ele é o presidente da China, ele é uma liderança do Partido Comunista. O Partido Comunista tem mais de 70 anos no poder. Eles criaram um sistema híbrido. Tá? Eles têm momentos de maior abertura e momentos de maior fechamento, que eu percebo. A China tem momentos de maior abertura e tem momento de maior fechamento. Na China tem locais mais abertos. É um país gigante. Tem locais mais fechados. Quem vai em Pequim, quem vai em Xangai, Pequim, Xangai, nas zonas econômicas especiais, percebe uma abertura maior. Quem vai para as outras áreas como o Tibete e o noroeste da China, aquela região habitada, Xinjiang, a região habitada pelos uigures, é uma minoria muçulmana, é um lugar mais fechado, tem repressão, não respeitam direitos humanos. A questão do Tibete também tem repressão no Tibete, repressão contra os uigures. Tá? Eu estava vendo uma análise de uma americana, mas que ela é especialista em Pequim, os pais inclusive são chineses, e a Belfort ela diz assim, que a China é sem dúvida um regime totalitário. A China é um regime totalitário, mas não tanto por sua intensidade totalitária. Tá? Não é que a gente possa colocar no patamar de Mao Tse Tung e Stalin, mas com a ajuda da tecnologia digital, com o controle digital, a China implantou a mais rígida vigilância da população e representa uma ameaça efetiva a qualquer força que tente desafiá-la. Então, ela fala muito do totalitarismo digital, controle digital. A China tem a ajuda da tecnologia, nenhum país controla e faz vigilância do seu povo como a China. E quem tentar desafiar vai ter a resposta. Tá? Aí é isso que a gente fala bastante. E aí perguntaram se o Brasil vai assinar. E tem uma fala do presidente da China, ele tem um apelo muito nacionalista. A propaganda oficial chinesa diz que o século da humilhação ficou para trás. Vocês sabem que o século XIX é conhecido na China como o século da humilhação. No século XIX, a China foi obrigada a fazer uma abertura dos portos, assinando uma série de tratados, chamados de tratados desiguais. Foi nesse século XIX que a China perdeu para a Inglaterra, perdeu para os britânicos o território de Hong Kong, que só foi devolvido agora, entre 97 e 2000, mais de 100 anos depois. A China perdeu territórios de Hong Kong, fez a abertura dos portos. Na época, os britânicos queriam vender dentro da China uma droga. Queriam vender ópio, comércio de ópio. Os britânicos compravam da China chá, muito bom, seda, porcelana, e os britânicos queriam vender alguma coisa para a China, para equilibrar o comércio. E a única coisa que o chinês comprava com força era o ópio, que viciava, relaxava, não é? Aí a China queria proibir o ópio por causa do aumento da violência, vício, dívidas. Aí a Inglaterra entrou em guerra com a China. A Inglaterra derrotou a China em 2 guerras do ópio, pelo menos. A China foi obrigada a abrir seus portos. A China foi obrigada a assinar uma série de tratados. Então, século da humilhação. E a China também perdeu guerras para o Japão, além de perder para a Inglaterra. A China perdeu a Manchúria, uma área muito rica na época em ferro e carvão. A China, na Segunda Guerra, foi invadida pelo exército japonês. Tem o massacre de Nanquim, os estupros coletivos, genocídio. Então, Segunda Guerra para a China.
humilhação, no fim a China vence, tá? Século XIX, o século das humilhações, e aí o presidente da China, ele diz, olha, ele é muito poderoso, ele mudou a Constituição. Ele é o presidente vitalício. Ele é o presidente vitalício, ele não tem previsão de sair do poder, tá? Ele conseguiu centralizar, ele criou uma persona muito forte, equivalente a Mao. Equivalente a Mao. Então ele já disse, o século da humilhação ficou para trás, tá? O século do mal-estar. Depois de 70 anos no poder, o Partido Comunista chegou à nossa hora. Então quem vai desafiar? O maior projeto que a China tem hoje é a nova Rota da Seda. E a China quer que o Brasil assine um compromisso, tá? Fernando Haddad, que é ministro, foi perguntado por um jornalista: Haddad, o Brasil vai aderir à Rota da Seda formalmente? Aí ele disse, olha, eu vi os documentos e não vai não, mas eu não vi todos. Então ninguém sabe como é que vai ser. De boca e na prática, o Brasil é o parceiro preferencial da China aqui na América. O Brasil é número 1 para a China. Mas a China quer que o Brasil assine um documento entrando para a nova Rota da Seda. É o projeto One Belt, One Road. One Belt, One Road. É um projeto trilionário, foi lançado há 10 anos, vê que simbólico. Essa nova Rota da Seda da China foi lançada em 2013, há 10 anos, vai completar 10 anos agora em 2023, e prevê uma série de projetos de infraestrutura, rodovia, ferrovia, aeroportos, portos, um monte de obra, oleoduto, gasoduto, ligando a Ásia à Europa. Vai usar o território do Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão, aquela Ásia Central todinha, Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita. A China está investindo em todo mundo. Conseguiu aproximar Irã e Arábia Saudita de volta. Quem diria? Quem diria? A China, para quem não sabe, tem um trem que sai da China e vai até Madrid. Tem ferrovia que sai da China até Madrid, até Espanha. E aí a China quer fortalecer um comércio. Ásia, Europa. A questão é, a China produz muito. Quem produz quer vender. Ela quer criar a nova Rota da Seda, mas não é para seda. É para tudo quanto é produto, tá? Ligando a Ásia à Europa. Dizem que o projeto chega a 5 tri de reais. 5 tri. É dinheiro. Esse projeto ficou conhecido como Nova Rota da Seda, em alusão à antiga Rota da Seda, que era o nome dado ao fluxo de comércio, lá no primeiro milênio, entre Ásia e Europa. E aí você tem a África envolvida, América Latina, Oceania. 147 países aderiram à Rota da Seda, a nova rota, 147. Se eu juntar os 147 países, dá 2/3 da população do mundo. 2/3 da população do mundo. Imaginem, 2/3 da população do mundo. 40% do PIB. 40% do PIB. 147 países. Na América Latina, já 20 países aderiram. Só que o Brasil não assinou. A Argentina assinou. Mas quem é a Argentina perto do Brasil? E o Brasil não assinou. O Brasil coopera, mas não oficializou. Não oficializou. O que é que o Brasil perde? Olha, o Brasil não assinando, o Brasil ainda consegue flertar forte com Washington. É um ativo para Washington, para a Casa Branca, o Brasil não ter assinado. E o pessoal diz que assinar significa se endividar com a China. Tem um caso, né, que o governo do Sri Lanka, já viram Sri Lanka no mapa, perto da Índia, perdeu um porto para a China em 2018. O Sri Lanka, devendo à China, teve que entregar para a China o porto, o maior porto do Sri Lanka, para poder honrar a dívida com o país. A gente não sabe. Dever à China e não pagar a China, qual seria a reação? Seria uma novidade. Eu devo à China e não paguei a dívida. Qual seria a reação chinesa? Entendeu? Aí tem essa expectativa aí. Mas tem resultado. Como é que está a diplomacia do Brasil? Está dividida. Tá? Tem a ala ali ligada a Lula e a Celso Amorim. Querem aquela questão do sul global. Querem se aproximar mais da China.
E tem uma ala mais pragmática do Itamaraty que diz que o Brasil não deve assinar esse documento. O Brasil deve se equilibrar entre China e Washington e esperar mais. Eu esperaria. Eu aguardaria. A China vai investir aqui de qualquer jeito. A China quer o Brasil. O Brasil é importante para a China, independente de assinar um documento, papel. Independente. Eu continuaria no equilíbrio. A nossa posição é a melhor de todas, é a mais confortável. Observar. Observar, manter as relações. Tem um projeto formado pelo G7. G7 é quem? Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Japão, Itália e Alemanha. Um projeto de 3 trilhões para se contrapor ao projeto chinês. Só que a China é mais rápida, viu? Bem mais rápida. Bem mais rápida. É com a China que a gente mantém o mais importante fluxo de comércio exterior. É com a China que nós tivemos a nossa maior balança comercial. E é junto com a China que nós temos tentado equilibrar a geopolítica mundial. O presidente acabou de soltar essa fala. Tá? O presidente acabou de soltar essa fala. É isso. A China é uma ditadura, João? É. Acho que é a pergunta, sim. É uma ditadura. Tem liberdade de imprensa? Não. Como a gente conhece internet, a liberdade de internet, como se tem? Não. Então o Brasil devia romper com a China. Rapaz, se o Brasil for romper com a autocracia, é melhor se isolar numa bolha. Pelo amor de Deus, menos emoção e mais sentido nas palavras. Vai sair alguma declaração daqui a 1 hora. Eu vou ter que atualizar vocês. Dúvida? Dúvida, turma? Perguntas? Alguma colocação pessoal? Começou aqui. Chegando. Teve uma declaração do senhor Xi agora. Antes de se encontrar com Lula, ele disse assim, ó, que a China vai fortalecer o treinamento militar para combate real. Combate real. Combate real. Aí a pergunta é, como agradar Estados Unidos e China? Dá para se equilibrar entre os dois? Dá. O The Washington Post soltou um editorial. É um dos jornais americanos mais importantes. Falando, cadê? Lula está lembrando o mundo de sua abordagem da política externa, que de acordo com seu primeiro mandato prioriza o pragmatismo e diálogo e mostra pouca preocupação sobre o que isso antagoniza o Washington, ou o Ocidente. O Washington Post fez algumas críticas aqui. Falou sobre as críticas ao dólar. Deixa eu trazer para vocês. Olha o editorial do The Washington Post. O Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro, mas ele tem seus próprios planos. O novo presidente do Brasil corre o risco de alienar os Estados Unidos e a Europa ao hospedar navios de guerras iranianos, equivocar sobre a invasão russa da Ucrânia e negociar com a China. É porque tem aquela polêmica, né? O Brasil permitiu navios de guerra iranianos atracando por aqui. O que eu considerei um erro. Considerei um erro, principalmente com a política iraniana relacionada à população e às mulheres. A gente podia ter negado, num dado momento, a chegada. Olha, Lula está ajudando Pequim a impulsionar sua moeda, o yuan, em relação ao dólar, sim. Sobre a invasão russa
pessoal espera uma posição clara do Brasil, né? Mas o Brasil na ONU se posiciona contra a Rússia, pedindo o fim do conflito. Mas o pessoal espera uma fala dele nesse sentido. O The Washington Post trouxe um editorial. Eu vou fazer um fio com esse editorial do The Washington Post. Esse fio que eu estou postando direto. É isso. Pô, bem interessante. No fim, João, essa visita vai ser positiva? Eu espero que sim. Agora, ficou muito claro que a China é o parceiro preferencial do Brasil. De primeira hora. É isso. Eita, começou o povo a brigar aqui nos comentários. A postagem que tem mais briga, as postagens são os Reels. Menina, é cada comentário que eu vou ter que mandar vocês para a NASA. A turma precisa ser estudada. É cada coisa que eu leio. As relações do Brasil com o Japão podem ficar abaladas com a visita do presidente Lula à China? Não. Pela visita, não. Não. Inclusive, uma curiosidade, a maior comunidade japonesa do mundo, fora do Japão, fica aqui no Brasil. China cercando Taiwan, já falei. Já falei disso. Já falei disso. Ok, meus amores. Pessoal, eu vou precisar ir. São 7h13. Eu vou levar as meninas no colégio. Eu tenho uma reunião. E eu tenho que gravar a aula. Quem quiser participar da minha próxima turma de geopolítica, tem aula gravada, tem aula ao vivo, mas que eu guardo. Se você quiser assistir, cada um assiste no seu tempo. E vocês vão ter o contato direto comigo, o WhatsApp, para tirar dúvida e tudo. Pode conversar direto comigo e tal. Que eu não consigo responder todo mundo aqui, não dá. A lista de espera está na bio. Preenche lá que Lucas vai entrar em contato. Lucas trabalha comigo. Ele vai entrar em contato. Aí essa pré-inscrição tem um valor menor. Quando for em maio, o valor vai ser bem maior, tá? Beijo. Tranquilo? Ah, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Dá para assistir as aulas do curso? Dá. Dá para assistir. Tempo é uma questão de prioridade. Dá para assistir tranquilo. Ah, eu não tenho idade. Eu tenho aluno de 12 anos e tenho aluno de 60, 70. Coisa boa, Stephanie. Bem-vinda. Valeu? Bem-vinda. Pega meu WhatsApp com o Lucas, tá? Quem comprou o primeiro curso tem desconto? Tem, Luiz. Quem já foi aluno 2020 e 2021 tem desconto. Tem, sim. Procura Lucas. Ele vai entrar em contato. Preenche o requerimento. Lá. Valeu? Beijo. Fui. Simbora.